O Sindicato Rural de Uberaba lançou uma carta que tem sido questionada pela imprensa local. No documento assinado pelo presidente Marco Túlio Machado Borges, a instituição elenca 5 princípios para as eleições 2022. E na divulgação nas suas redes sociais, o sindicato informou que só receberá para conversar candidatos que estejam dispostos a se comprometerem com esses princípios. Abre aspas. Aqueles candidatos que quiserem ser recebidos pela nossa instituição deverão assinar esse documento e será divulgado para toda a população, mostrando o compromisso com a boa prática política e com as bandeiras do produtor rural. Fecha aspas. E para você conhecer aí quais são esses 5 princípios que a imprensa está achando tão absurda, eu quero trazer para vocês. Número 1, apoio ao candidato Jair Messias Bolsonaro ao cargo de presidente da República. Número 2, reconhecimento público da produção rural como uma atividade propulsora da economia nacional, que deve ser exaltada e defendida na medida da sua contribuição para o desenvolvimento do país. Número 3, defesa irrestrita da propriedade privada, combatendo de forma incisiva movimentos e ações que visem a invasão de terras e outros ataques a este princípio, bem como aqueles que os incentivem. Número 4, defesa irrestrita da livre iniciativa econômica, posicionando-se contra quaisquer políticas públicas que limitem o exercício deste direito. E, por fim, no último princípio, o sindicato traz a defesa irrestrita à desburocratização para o exercício da atividade rural, combatendo os exageros de normas e regulamentos excessivos. Thales, essa eu começo com você. A minha, assim, me parece muito óbvio que um sindicato privado, como o Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba, tenha esses princípios e se reserve ao direito de conversar apenas com candidatos que vão assinar o compromisso destes princípios. Mas a nossa imprensa regional está detonando aí a imagem do sindicato por causa disso. Bom, eu penso que é um pouco... Quero até aqui me ausentar de falar do que seria mais importante, que é a defesa da propriedade como um pilar e uma segurança jurídica de uma nação e das famílias, a livre iniciativa, a liberdade de associação e de apoio. Nem queria me prender à importância que tem o agronegócio, em especial nesses últimos anos do governo Bolsonaro, como uma locomotiva realmente da economia nacional, sustentando esse país, em especial nesse tempo de pandemia. Nem sequer vou me prender aos números estatísticos, né, das invasões de propriedade, que no governo FHC a gente teve próximo de 2.400 invasões, governo Lula quase 2.000, governo Dilma quase 1.000 invasões, e no governo Bolsonaro, nos 3 primeiros anos, 24. Ou seja, nem a isso eu vou me prender, sabe, Gi? Eu queria me prender a perguntar às pessoas que têm criticado o sindicato, a essas pessoas, a mídia e as pessoas, esses críticos, que a gente já está um pouco calejado, já conhece mais ou menos o perfil, né? Então eu queria perguntar para vocês o seguinte, vocês que têm criticado a decisão do sindicato, onde vocês estavam quando o MST queimava as propriedades produtivas e esquartejava os animais? Onde vocês estavam quando as universidades se tornaram um campo vermelho de luta política? Onde vocês estavam em suas críticas, né? Essa semana, quando houve uma histeria coletiva no país, utilizando a palavra democracia de forma totalmente instrumentalizada, simplesmente para criticar o governo e o presidente, né? Onde vocês estavam quando o presidente Lula foi preso? Onde vocês estavam quando o sindicato de vocês distribuíam santinhos pelo PT? Quando aconteceu o Petrolão, a Lava Jato, o Mensalão? Mas no fim é mesmo mimimi de sempre, e a gente já sabe esse perfil e a gente já conhece, né? Que o que está acontecendo é que essas pessoas, vocês críticos, já não conseguem mais alcançar as tetas gordas, né, do financiamento público, né? O imposto sindical está fazendo falta, né? Quem financia esse pseudo trabalho de vocês, né, está fazendo falta. E nesse campo eu entendo
Entendo. Mas acontece que também a população entende, ela já está farta, né? Já está com náusea dessa grande militância sem escrúpulo que se tornou a imprensa e os sindicatos brasileiros. Débora, como que você analisa aí a posição do sindicato e os críticos? Bom, vamos lá, né? Eu acho que o Thales foi muito feliz nas colocações dele, né? Vou dar uma pequena complementação aqui de tudo que ele falou, né? Na verdade, hoje nós não temos mais uma. É muito difícil, não temos não, né? Nós temos, né? Como que está sendo feito aqui, vários outros jornais, não existe mais uma mídia, né? Imparcial, não existe mais uma mídia séria. E o maior exemplo disso foi ontem, né? A respeito do almoço com o Bolsonaro. Aquilo foi o auge da sujeira, né, e da falta de caráter do jornalismo brasileiro. Então, eu acho que a mídia, na verdade, ela tá tão no fundo do poço, tão no fundo do poço, que as próprias pessoas que ainda acompanham, que ainda são cegas, né, e acompanham essa grande mídia, vamos dizer assim, já estão começando a se questionar. Então, eu acho que é um processo a médio prazo para que ou eles mudem de fato de postura ou eles venham a se afundar por si. Porque as mídias independentes, né, a gente pega aí, estão crescendo a cada dia mais, e a popularização disso facilita o acesso até às pessoas mais simples, né? Então, antes eles diziam que era algo da elite, né? E hoje qualquer pessoa na rua você vê com um celularzinho, a pessoa consegue ter acesso ao jornalismo sério, ao jornalismo de verdade, que ainda existe, né? Eu falo sempre, a gente não pode generalizar profissionais e profissões por conta de uma pequena parte, que eu ainda acredito que é uma pequena parte. O Brasil ainda é um país de pessoas sérias, o Brasil ainda é um país de pessoas trabalhadoras, de pessoas conservadoras, só que esse pequeno grupo faz muito barulho. E esse pequeno grupo está dentro das universidades, está dentro da mídia, está onde leva a informação para a maioria da massa. Quanto ao Sindicato Rural, Marco Túlio, né, o presidente, eu gostaria de deixar meu parabéns a ele. Como é importante, no momento em que vivemos, pessoas como ele, pessoas que se posicionam, pessoas que não têm medo de se posicionar, né? Eu falo, gente, isso hoje é necessário. A história de ficar em cima do muro não dá mais. Entendam, não existe uma terceira via no Brasil. Ou você está de um lado ou você está do outro. Não existe o em cima do muro, não existe mais o centro. Isso não existe. Então, considerando todas as atividades do agro, todas as críticas, né, e tudo que o nosso ilustríssimo Nove Dedos, né, não vou dar palanque para ele aqui não, né, mas o nosso ilustríssimo Nove Dedos vem fazendo as ameaças dele, do Boulos e de toda a equipe, né, e agora a Alckmin, eu estava ouvindo há poucos dias atrás, né, um dos ministros aí, do Lula, etc., falando que ele não considera propriedade privada nem aquilo que é assinado por Deus, né? Então, nem se Deus assinar algo dizendo que é propriedade privada, então como é que um agronegócio vai se posicionar contrário a isso, né? Hoje nós temos um governo que, muito bem citado pelo Thales, as invasões de terra, que eram um dos maiores crimes, né? Não é um crime, é um crime de terrorismo, né? Então, nós tínhamos invasões diariamente, praticamente, no país. Hoje nós temos aí, a gente quase nem ouve falar de invasão de terra, acho que 24 aí, né, até que o Thales citou durante o governo Bolsonaro. Então, quer dizer, nós temos um governo que respeita a propriedade privada, que respeita o agro, que investe no agro. Então, a gente vê aí o investimento em malhas ferroviárias, nós vemos o investimento em rodovias que tivemos nesse último governo, tudo isso influenciando diretamente o agro, facilidades para o agro, apoio ao agro. Ele não pode, ele não deve se posicionar contrário a isso. Então, eu acho que é muito bem citado por você, é algo privado, né? Ele tem, eu diria que obrigação moral, junto com as pessoas que estão com ele, né? Os sindicalizados ali, ele tem obrigação, isso com certeza não foi uma decisão sozinha dele, né? Então eu tenho certeza que ele tem o apoio ali de dentro. E eu diria que por mais martulho aí, né, no mundo, no Brasil principalmente, depois de uma carta à democracia, né, que
Eu falei que eu não conseguia saber se eu ria ou se eu chorava, né, lendo aquilo. Socialistas, né, que matam os governos genocidas falando de democracia, e é algo extremamente patético, né? Mas, infelizmente, foi o que eu disse, essas pessoas, eles dominaram as universidades, eles dominaram o entretenimento, eles dominaram a cultura, né? E tudo isso faz parte, né, do projeto aí da Revolução Marxista, né? Nada disso deve nos espantar, nada disso deve nos assustar, está tudo escrito, né, para quem leu os livros de Marx e companhia. Então, assim, eu acho que o sindicato de Uberaba está de parabéns. Eu gostaria que outros sindicatos de outras cidades posicionassem exatamente igual, né? E deixe bem claro a minha posição. E não adianta vir aqui querer me convencer de que você agora vai apoiar o agro se você apoia governos aí totalmente contra o agronegócio. Lembrando que o agro brasileiro hoje, ele alimenta 2 bilhões de pessoas pelo mundo, então nós estamos falando de um país agro, né? Nós somos um país do agro, e foi graças ao agro que pós 2 anos e pouco de pandemia, a gente ainda não tem escassez, a gente não está passando as maiores dificuldades, a gente está aí, lógico, em sintonia com o mundo, né, de alta, com o governo trabalhando contra essas altas, e hoje você vai na prateleira de mercado, você tem tudo, né, você tem combustível, a gente não tá sentindo falta de nada graças ao agronegócio, o que não acontece em outros países que não têm esse agro aí elevando a economia e potencializando o crescimento do país, que graças a Deus é o nosso caso. Com certeza. Omara, traz para nós as suas observações aí nessa decisão do sindicato e a repercussão dessa mídia regional. Bom, Gi, meus colegas aí disseram praticamente tudo, né? Foi sensacional o comentário deles. Eu acho interessante, um sindicato apoiando o governo Bolsonaro, né? Porque ele acabou aí, né? Pôs fim no imposto sindical, então eu acho bem interessante. Então, esse imposto, né, que era a principal fonte de renda dos sindicatos, né, então... E assim, gente, eu acho fácil entender a posição do sindicato aí em apoiar o governo Bolsonaro, sabe? Porque se você fizer uma pesquisa rápida no Google aí, gente, é fácil encontrar várias ações do governo, né, Bolsonaro beneficiando o agronegócio, né, e a agricultura familiar também. Então, assim, para começar, a redução de impostos, né, de produtos, de insumos, de máquinas agrícolas, a melhoria também das rodovias, construções de ponte, né, que eliminaram aí esse sofrimento antigo, né, que eram as travessias com balsas. Tudo isso melhorou muito as condições do escoamento da produção do agronegócio. Então, assim, o governo Bolsonaro também garantiu com a Rússia o fornecimento de fertilizantes, melhorou a internet no campo, né, que possibilitou aí o aumento da tecnologia na agricultura. E para a agricultura familiar, o Bolsonaro fez a verdadeira reforma agrária, que entregou aí quase 350 mil títulos de propriedade definitiva para as famílias que esperavam por isso há 40 anos. E detalhe, esses títulos foram dados para as mulheres. Os homens só receberam títulos de propriedade se fossem solteiros. Tá? Então, assim, mais uma prova de que Bolsonaro sempre olha o lado da mulher. Né? Outro fato importante que o Thales comentou, né, que as invasões das fazendas diminuíram aí drasticamente, né, pelo MST, as invasões pelo MST. Foi facilitado aí o porte e a posse de armas para o proprietário rural, proteger sua propriedade. E do outro lado, né, da esquerda, a todo momento fazem aí discursos dizendo que o agronegócio é o destruidor do país, né, que vai acabar com o agronegócio, tá, e investir somente na agricultura familiar. Né. Fala que o MST vai ter posição de destaque no governo dele. Que destaque é esse? Né? Por acaso ele então vai apoiar invasões a propriedades? Agora,
Vocês me respondam, pessoal. O sindicato, ele está errado? Está fácil demais de entender, né? Essa atitude do sindicato? Não está, não, gente. Então, assim, o sindicato pode até não ter sido muito ético, digamos assim, tá? Mas sabemos que o presidente, ele precisa de uma base forte e alinhada, tá? Eu falo ético, pessoal, porque fica parecendo, assim, um voto de cabresto, né? Mas o sindicato, ele tem todo o direito de fazer essa exigência, tá? Porque quer preservar todas essas conquistas que ele teve aí durante esses quase 4 anos. Então, os candidatos que não concordarem, busquem apoio em outro lugar, né? O sindicato, ele é livre para exigir o apoio, e o candidato é livre para não aceitar, tá? É isso. Então, a mídia aí, ela está totalmente equivocada, errada em falar, né, que o sindicato está sendo errado nessa exigência. É isso, Gi. Assim, para mim, pessoalmente, gente, o que foi incoerente foi um pecuarista de Uberaba, que em julho desse ano, um pecuarista grande, a notícia saiu no Jornal da Manhã, no dia 7/7, vou colocar aqui na tela para você. Pecuarista com fazenda em Uberaba faz doação de R$2.100.000 ao PT. Para mim, vocês desculpem, mas a incoerência está em um pecuarista que aposta em um potencial governo que vai querer invadir a propriedade dele e tomar a terra dele, não o sindicato que quer proteger e reeleger um presidente que protege a propriedade privada.